como eu fiz na outra mesa em que eu participei, fazer uma exposição bastante de economista, né? Portanto, certamente não vou tratar de muitas questões interessantes, vou ficar num tratamento um pouco estreito e tal, e deixarei para a Berna e depois para as outras mesas fazerem discussões mais amplas, né? Em particular, a última mesa em que o Piramba garantiu que não deixará nenhuma questão sem resposta. Bom, eu acho que é interessante para discutir burguesia brasileira e projeto petista começar recuperando um pouco o que era a discussão que eu acho que a gente pode chamar de tradicional na esquerda brasileira, e não só na esquerda no sentido mais estrito, ou seja, de setores socialistas, né, simpáticos ao socialismo, mas inclusive setores que a gente pode chamar de progressistas, né, sobre a natureza do capitalismo brasileiro e da burguesia brasileira. Né? Uma das vertentes mais fortes dessa compreensão, que a gente pode chamar de tradicional, né, era a versão que era, vamos dizer assim, defendida principalmente pelo velho Partido Comunista Brasileiro, né? Tinha a ideia de que o Brasil e outros países, os países da América do Sul em geral e de outros lugares, né? O Brasil é um país semicolonial e que, portanto, ainda teria que realizar uma revolução democrático-burguesa, né? Isso significava que tinha uma burguesia nacional que não tinha condições de se desenvolver nos marcos do país semicolonial, dominado, né, internamente por uma oligarquia latifundiária aliada ao imperialismo, etc. Então, uma burguesia nacional que teria a aspiração de mudar, de transformar isso, seria então aliada do operariado, do campesinato, dos setores populares em geral, contra as oligarquias latifundiárias, atrasadas, arcaicas, né? Então, dentro dessa visão, a revolução democrática, anti-imperialista, anti-latifundiária, né, seria necessária para tornar possível a industrialização do país, a modernização, o progresso, ou seja, para desenvolver uma etapa capitalista no Brasil, propriamente capitalista, moderna, né, na qual seriam futuramente criadas as condições para o desenvolvimento da classe operária e da luta pelo socialismo. Bom, uma outra versão, que eu estou incluindo aqui também na ideia de versão tradicional, né, que é um pouco posterior, essa daqui teve muita força depois da Segunda Guerra Mundial, é uma versão defendida por vários setores que a gente pode chamar de, no sentido amplo, de burgueses, né? Pequeno-burgueses, progressistas, assim, não tanto no sentido de representar claramente algum setor da burguesia, mas mais no sentido de defender algum tipo de capitalismo mais progressista, né? Então, a versão, por exemplo, da CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina, né, e de diversos outros setores que tiveram muito peso no Brasil até 1964. Né. Nessa versão, então, o grande problema no Brasil seria uma contradição entre setores atrasados e modernos, o fato de que a persistência desses setores atrasados, em particular o campo, né, a não realização até então de uma reforma agrária, impediria o desenvolvimento de um mercado de consumo de massas, a industrialização, etc. Né? Então, dentro dessa visão, a ideia não era propriamente uma revolução democrático-burguesa, né? Não era esse tipo de conceito que era usado,
mas falava-se na necessidade de um conjunto de reformas amplas, né? Começando pela reforma agrária, para derrotar as oligarquias, reduzir o poder político e o peso delas na sociedade, ampliar o consumo das massas, criar as condições para uma industrialização nacional, né? Simplificando um pouco, acho que a gente pode dizer que essas concepções mais à esquerda, mais socialistas, mais marxistas, ou seja, mais vinculadas à tradição do PCB, ou mais no campo dos economistas, vamos dizer assim, mais acadêmicos e vinculados a setores do capitalismo brasileiro, né? Essas versões tinham uma certa unidade no que a gente pode chamar de concepção nacional desenvolvimentista, no pacto populista, né? O chamado populismo político era em grande parte uma expressão desse tipo de alianças de setores populares, burguesia, tentando harmonizar isso. Isso se traduziu no governo João Goulart na luta pelas reformas de base, né? Das quais a primeira, mais importante, a reforma agrária, né? Além de defender a autonomia nacional e outras coisas. Bom, a conclusão óbvia desse tipo de visões, né, e que foi tirada por muita gente em 64, quando a ditadura militar foi implantada no Brasil, e em anos próximos em outros países da América Latina, né, conclusão óbvia é que com a ditadura militar, que era uma vitória do atraso, etc., não poderia mais haver, no período seguinte, desenvolvimento, industrialização no Brasil, né? O Brasil cairia na estagnação econômica, social, etc. E uma coisa parecida em outros países que estavam tendo o mesmo tipo de situação, né? Bom, essa visão tradicional, ela já vinha sendo criticada antes de 64, particularmente por setores da esquerda brasileira que ou estavam formando novas organizações ou rupturas de organizações mais antigas, como o próprio PCB, em geral impulsionadas pela vitória da Revolução Cubana, né, que defendiam então que naquele momento Cuba tinha mostrado, já havia condições de uma revolução socialista na América Latina, né, a frase famosa do Che, né, revolução, ou do Fidel, agora já não tenho certeza, revolução socialista ou caricatura de revolução, enfim. Então, não mais a ideia de revolução democrática burguesa e não mais a ideia de que deveria haver uma aliança com a burguesia nacional. Aliás, começava-se a questionar a existência de uma burguesia nacional, né? Bom, isso já antes de 64 e continuou depois. E houve uma rediscussão teórica, né, que teve muita importância nos anos seguintes a 64, especialmente quando começou a ficar claro, a partir de 67, 68, né, que a economia brasileira estava crescendo, que algum tipo de coisa que não era estagnação, né, pode-se discutir o que era, mas não era estagnação, estava acontecendo no Brasil, pelo contrário, pouco depois começou-se a falar em milagre brasileiro, né? Então, era necessário explicar por que isso tinha sido possível, né? O Andrew Gunder Frank, né, que desenvolveu a concepção de desenvolvimento, subdesenvolvimento, a burguesia latino-americana era uma lumpenburguesia, mas que era possível algum tipo de desenvolvimento que não era o que se esperava, mas ainda assim era algum tipo de desenvolvimento capitalista. Houve também várias vertentes, variações em torno do que foi chamado de teoria da dependência, né? Todas mais ou menos vinculadas ao pensamento marxista, inclusive a versão do Faleto e do Fernando Henrique Cardoso, né? Na época, o Fernando Henrique Cardoso era geralmente considerado um sociólogo marxista, né? Dessas versões todas, eu acho que a mais interessante, inclusive para a discussão de hoje, é a do Rui Mauro Marini. Eu vou comentar um pouco. Não, foram 10. Em seguida. É interessante lembrar também que nessa época foram divulgadas algumas análises
que no Brasil, que eram mais assim, parecendo coisas de economistas, e que tiveram muito impacto no debate econômico à esquerda, né? Embora uma delas tenha sido escrita por um amigo nosso que formalmente é sociólogo, né? O Chico de Oliveira, e esses dois estudos, com diferenças entre eles, procuravam justamente responder à questão de por que o crescimento econômico, algum tipo de desenvolvimento capitalista dependente, etc., era possível no Brasil sem as reformas, sem a Revolução Democrática Burguesa, sem superar nenhum daqueles problemas, né? Um desses estudos, acho que é curioso lembrar hoje, teve muito impacto na época, chamado de Além da Estagnação, justamente explicar por que não estava havendo e não teria que haver estagnação da economia brasileira, né? Ele foi divulgado inicialmente de uma forma um tanto clandestina, né? Como sendo de um autor chamado Fernando de Magalhães. Posteriormente veio-se saber que o Fernando de Magalhães não existia, isso já alguns anos depois, né? E que ele era um pseudônimo de dois autores, Maria da Conceição Tavares, que não era propriamente marxista, mas tinha proximidade, e um outro economista, esse mais claramente marxista, né, na época, que atende ainda hoje pelo nome de José Serra. Foi um dos textos marcantes do debate marxista sobre a economia brasileira. E o outro, A Crítica à Razão Dualista, do Chico de Oliveira, né, foi o que desenvolveu mais fortemente uma ideia muito importante, que era um erro essa contraposição entre moderno e atrasado no Brasil, a ideia de que o latifúndio, o atraso no campo era um obstáculo à industrialização brasileira. Ele procurou mostrar que, pelo contrário, o atrasado alimentava o moderno se alimentava do atrasado, e por isso mesmo que ele fala em crítica à razão dualista, né? No lugar de haver uma separação, uma contraposição entre atrasado e moderno, eles se combinavam de uma forma que viabilizava um tipo de desenvolvimento. Certamente não era nenhum capitalismo harmonioso, mas a harmonia não é propriamente uma característica do capitalismo, né? Mas, enfim, era uma coisa que era uma maneira de entender por que o processo era possível. Isso tinha uma contraposição política muito clara, que foi muito apontada por esses autores na época, com muita razão, né? Que, na verdade, não havia razão não havia motivos para se supor que houvesse um antagonismo entre a oligarquia latifundiária e a burguesia industrial. Pelo contrário, predominava uma aliança, ainda que com diferenças parciais de interesse, né? E a partir daí a compreensão do que tendia a ser o desenvolvimento capitalista brasileiro mudou muito, né? Posteriormente, o próprio Celso Furtado, que era um dos defensores da tese da estagnação, antes reformulou sua posição e se incorporou a essa ideia, né? Uma das coisas muito simpáticas que esse texto do Chico de Oliveira tinha, para muitos de nós na época, que tinham simpatia, vamos dizer assim, pela visão do Trotsky, era que ele usava o conceito de desenvolvimento desigual e combinado para explicar a economia e a sociedade brasileira. Como você sabe, um conceito básico das análises do Trotsky. Bom, então, dessa discussão toda, eu acho que interessa resgatar a ideia que foi desenvolvida principalmente pelo Rui Mauro Marini, um dos autores da teoria da dependência, chamada versão mais marxista da teoria da dependência, embora as outras também fossem mais ou menos marxistas, né? Pelo menos na época. Entre outras questões, o Rui Mauro Marini chamou atenção para o que ele chamou de subimperialismo brasileiro, né? E a ideia de subimperialismo brasileiro, né, era apontar que, já naquele momento, o Brasil, a burguesia brasileira, apoiada pelo Estado brasileiro, né, tinha uma política expansionista, na América do Sul particularmente, relativamente autônoma, né, tinha já uma concentração de capitais, uma acumulação de capital suficiente para ter essa política expansionista, né, sem que esse papel
expansionista, subimperialista do Brasil já nos anos 70, nós estamos falando aqui dos anos 70, né? Se contrapusesse à manutenção, por outro lado, da dependência do imperialismo norte-americano e outros à escala internacional. Acho que essa ideia foi uma ideia interessante na época, ela não despertou tanto atenção no Brasil durante algum tempo, mas acho que hoje ela, quer dizer, foi discutida na época, depois ficou meio esquecida, né? Mas acho que hoje merece ser recuperada, porque ela permite justamente a gente entender uma situação muito contraditória do capitalismo brasileiro e da burguesia brasileira, que me parece típica do momento atual, né? Que é esta cara dual. Mantém dependência, aliás, a dependência em certos aspectos se aprofundou desde os anos 70, eu vou mencionar isso, mas por outro lado tem alguma autonomia, uma capacidade de iniciativa e atua de forma subimperialista em países vizinhos, entre eles o Equador, da nossa companheira Maria Isabel, né? Mas não apenas, e não só na América Latina, na América do Sul, inclusive, né? Essa política tem sido desenvolvida em países africanos e outros, mais recentemente. Bom, como estou vendo que o tempo criará dificuldades, né? Toda a discussão desse momento, que eu acho que é uma discussão muito rica, né, de reinterpretação do capitalismo brasileiro, do papel da burguesia brasileira, da luta de classe no Brasil, superando aquela visão tradicional de setores populares aliados à burguesia nacional contra as oligarquias, né? Essa discussão ela tinha uma conclusão clara, que era aceita por uma parte crescente da esquerda brasileira, que era, bom, conforme a formulação que se quisesse, sem reformas de base, sem reforma, pode sim haver um tipo de desenvolvimento capitalista dependente, muito mais desigual, muito mais criador de miséria do que em países capitalistas centrais, né? Mas não pode haver uma superação dos grandes problemas da desigualdade, da miséria, da dependência, etc. Essa visão, inclusive, foi uma visão predominante na formação do PT. Então, acho que é importante lembrar isso. O PT, desde a sua formação no final dos anos 70 e ao longo dos anos 80, né, tinha claramente majoritariamente, embora não fosse unânime, uma posição de crítica ao nacional-desenvolvimentismo. Isso chegou a ser expresso, por exemplo, na resolução do 5º Encontro, em 1987. Né? Crítica ao papel da burguesia brasileira, inclusive chamando atenção para o caráter dependente, ligado à subordinação ao imperialismo. Tanto que alguns dos intelectuais que tinham peso nas formulações políticas do PT no seu início, né, eram desta tradição. Um deles continua mantendo isso até hoje, é o Chico de Oliveira, e é nosso amigo, né? O outro, na época, representava isso e depois teve uma trajetória triste, como muitos outros, que era o Francisco Verfort, né? Era um dos críticos do populismo brasileiro, dessa aliança com a burguesia nacional. Ele tinha tido um trabalho teórico bastante importante, inclusive criticando o Fernando Henrique da teoria marxista, mais ou menos marxista, da dependência pela esquerda, nos anos 70. Final dos anos 60 e anos 70. Bom, o Verfort depois teve outro caminho, mas naquele momento o peso dele representava essa visão. Bom, nem todo mundo no PT compartilhava essa visão. O PT reuniu gente de origens diversas, inclusive gente que vinha da tradição, por exemplo, PCdoB, PCB, que ainda tinha uma visão nacional desenvolvimentista bastante forte, né? Mas o que predominava, o que foi expresso nos documentos do PT é isso. Bom, nos anos 90, essa compreensão foi sendo diluída, né, no PT e boa parte do que era a esquerda brasileira, por uma série de fatores, a crise do chamado campo socialista, né, desde o final dos anos 80, a influência crescente do neoliberalismo, as pressões sofridas pelo PT para adaptação à institucionalidade burguesa, etc.
Nos anos 90 também, depois da eleição de Fernando Henrique Cardoso, o debate começou a mudar um pouco, porque foi claro que, em certos aspectos, estava havendo aprofundamento da dependência brasileira. Então, alguns estudos que começaram a ser divulgados um pouco depois, né, deixaram claro, por exemplo, que o grau de nacionalização da economia brasileira estava diminuindo, né, estava havendo, em muitos aspectos, uma regressão, vamos dizer assim, da estrutura produtiva brasileira, aumentando o peso de setores agrários modernizados, né, já o agronegócio aí, mas reduzindo o peso de indústria com um pouco mais de desenvolvimento técnico. Então, a discussão que começou a aparecer em muitos setores é se não estaria havendo, nesta altura, uma regressão neocolonial do Brasil, uma tendência à recolonização do Brasil e de outros países da América Latina. Aí já passando para o governo Lula, né? Qual que é a situação com o governo Lula, né? Neste plano econômico, relação com a burguesia, etc. Né? Bom, existe um debate, né? Inclusive esta avaliação de regressão neocolonial é defendida por alguns companheiros, por exemplo, o nosso querido candidato a presidente da República, o Plínio Sampaio, muito fundamentado a partir de estudos feitos, entre outros, pelo filho dele, o Plínio Sampaio Filho, né? Por outro lado, existe também no campo da esquerda uma posição que nós colocamos aí nos textos de referência para esse seminário, de uma intelectual marxista, Virginia Fontes, né, que vai na direção contrária, né? Ela recupera um pouco a discussão do subimperialismo dos anos 70, do Rui Mauro e de outros, para dizer que, bom, aquilo era mais ou menos adequado para a época, mas hoje, ainda que ela também reconheça que houve mais desnacionalização da economia brasileira, que em certos aspectos aumentou a dependência, ela acha que hoje, por uma série de razões, é melhor dizer que o Brasil já faz parte do bloco imperialista, né? Ainda que seja como a posição, a última posição, a mais fraca, a mais subordinada nesse bloco, que subimperialismo já não seria o mais apropriado. A grande justificativa que ela usa para isso, pelo que eu entendo do que eu li dos trabalhos dela, é, inclusive esse que está na bibliografia, né? Ela dá muito peso a uma coisa que, aliás, o Chico de Oliveira também destacou, o peso que um setor de capital financeiro, a partir de fundos de pensão, né, inclusive administrados, em parte, por trabalhadores, né, passaram a ter já desde o governo Fernando Henrique Cardoso e que se mantém, se ampliou no governo Lula, né? Então, é um tipo de capital financeiro bastante curioso, porque é originado em parte de fundos de trabalhadores, mas que atua como capital financeiro, favorecendo a concentração de capital, buscando investimento externo. Então, esse é um argumento dela para dizer que o Brasil, de certa forma, avançou na direção de ser mais imperialista. Eu não estou convencido com essa argumentação, né? E também não me convenço nem um pouco com a argumentação de regressão neocolonial. Nós já discutimos um pouco isso no Enlace, pelo menos desde o início de 2009, se eu me lembro bem, né? Não chegamos a concluir a discussão, mas temos discutido que uma caracterização que parece, nesse momento, mais adequada é de subimperialismo mesmo, retomando e atualizando, né, várias das análises que o Rui Mauro Marini fazia nos anos 70. Né? Outros companheiros, por exemplo, o Eric Toussaint, fazendo uma análise não apenas do Brasil, mas de outros países, né, ele prefere usar a expressão de imperialismo periférico, mas com um sentido semelhante ao de subimperialismo. Então, acho que não faz muita diferença. Meu ponto de vista a gente recuperar essa ideia de subimperialismo brasileiro e, portanto, entender que a burguesia, um setor que hoje é predominante da burguesia brasileira, atua em conjunto com o Estado brasileiro, se expressa, inclusive, por meio do Estado brasileiro, né? Com essa lógica subimperialista, isso ajuda bastante a compreender a lógica do governo Lula, a lógica econômica e de política externa, inclusive,
política externa do governo Lula é claramente uma política externa inspirada por uma visão econômica, como, aliás, costumam ser as políticas externas de muitos países, ou pelo menos em grande parte, né? Então, acho que isso nos ajuda a entender. E nos ajuda a entender aspectos muito contraditórios da natureza do governo Lula, da atuação do Estado brasileiro e da burguesia brasileira hoje. Então, entender que, por um lado, se a gente pega estatísticas como vários economistas pegaram, né? O tipo de trabalho que o Plininho, por exemplo, se apoia para falar em regressão neocolonial, a gente pode dizer não apenas que houve aumento da dependência, mas a gente pode dizer também, uma outra coisa que também tem sido destacada, né, que de certa maneira é uma regressão industrial do Brasil, né? No sentido de que, se a gente principalmente vê a pauta de importações e exportações, aumentou o peso de exportações agronegócio, commodities, né? E diminuiu o peso de exportações industriais em relação ao que chegou a acontecer nos anos 70 no Brasil, né? Por exemplo, final dos anos 70, a parte dos anos 80. Então, por um lado, acontece isso, o que torna possível o argumento da regressão neocolonial, mas, por outro lado, a gente vê o Brasil, o Estado brasileiro, muito ativo em promover empresas multinacionais brasileiras. Um dos textos que nós citamos também na bibliografia como referência é um texto do Samuel Pinheiro Guimarães, que é o secretário de Assuntos Estratégicos de longo prazo, né, do governo Lula, atualmente, e que, entre outras coisas, chama atenção para isso, né? O Brasil precisa de se inserir de uma forma mais positiva no plano internacional. Ele é um diplomata, usa uma linguagem muito diplomática, né? Mas está lá claramente a ideia de que, para isso ser possível, tem-se que apoiar empresas multinacionais brasileiras para que não existam apenas empresas multinacionais de outros países no Brasil, mas o Brasil também entre nesse jogo de alguma maneira, né? Essa ideia está muito clara. A partir daí a gente pode entender muito claramente, eu acho, a lógica da política africana, por exemplo, do governo brasileiro e da política em relação a outros países. E a política externa de conjunto, em particular na própria América do Sul, né? Mesmo quando o governo brasileiro toma atitudes que a gente pode considerar positivas ou menos más em política externa, em algum momento apoia o governo da Venezuela contra pressões dos Estados Unidos, né? Em 2006, o governo Lula não cedeu à tentação a qual ele tinha sido impulsionado por parte da imprensa brasileira de invadir a Bolívia, né? Não fez isso, foi muito bom que não tivesse invadido a Bolívia, né? Não foi tão flexível assim na discussão sobre a Petrobras e dívida no Equador, mas, enfim, também trata com, apesar de ter negociado de forma muito dura, né, o governo brasileiro, as empresas brasileiras apoiadas pelo governo brasileiro, o governo brasileiro não deixa também de tratar com simpatia o Correia, né? Então fica ali com alguma mediação, né? Eu acho que a gente pode entender bem essa política dentro deste marco geral de um governo cuja lógica básica é o crescimento, o desenvolvimento do capitalismo brasileiro da forma possível hoje, o que eles entendem, e talvez seja a única forma possível de capitalismo mesmo. Me parece que essa ideia é bastante razoável, né? No caso do Brasil, que é essa forma subimperialista, né? Eu acho claro que, se a gente analisa por aí, a gente tem que concluir que não há nada de progressista nesse projeto petista para o governo brasileiro hoje, né? Pelo contrário, o governo brasileiro, o Lula, esse setor, pelo menos do PT, que, aliás, é o que controla, obviamente, o PT, né? É um projeto que tem sido mais favorável à burguesia brasileira, né? Que tem tido, de certa forma, assim, mais capacidade de representar interesses de conjunto da burguesia brasileira
do que o governo Fernando Henrique tinha sido. É claro que o Lula, além de representar esse interesse conjunto da burguesia brasileira, faz mediações com setores populares, por isso que tem apoio, etc. Mas é muito diferente a relação que tem com a burguesia brasileira, que é claramente apoiada, seus interesses de conjunto estão sendo impulsionados, e a relação que tem com o movimento popular, que é muito mais compensatória, de cooptação por um lado, e por outro lado, como foi lembrado por um companheiro que falou antes, por outro lado, mantendo aspectos de repressão que não são secundários, quando julga necessário. Então, então, acho que a gente pode concluir com certa clareza, que não há, então, nenhum conteúdo progressista e socialista, acho que nessa altura só alguém muito... Não é só o Emir Sader, não, O nosso amigo Michel Lovic tem muitos amigos que ainda são mais simpáticos ao PT de alguma maneira, embora em geral já sejam mais críticos, geração mais antiga. Diz que terminou, estava pela USP e foi ver manifestação lá de apoio de setores intelectuais pró-Dilma. E diz que uma das falas mais curiosas, foi a da Marilena Chauí, que falou o tempo todo em socialismo. Aí o comentário que ele fez, o que eu não consegui entender é qual a relação que tinha o que ela estava falando com a ideia do apoio a Dilma, mas ela fala, não é só o Emir Sader, não. Agora, acho que quem procure ver o que o governo Lula está fazendo não pode pensar isso, que tem alguma coisa de socialista. Aliás, se a gente pega a campanha da Dilma, claramente não falou em socialismo, longe disso, O máximo que fala é em continuar uma mudança vaga, indefinida, que não se sabe bem o que é. Você pode dizer, tem um lado positivo de que fala em mudança, mas tem um lado negativo de que esvaziou completamente a ideia de mudança. A mudança é, em grande parte, mais do mesmo. Agora, muita gente argumenta que, não é socialista e tal, mas tem alguma coisa progressista. Eu acho claro que não, porque é um projeto da burguesia brasileira, é um projeto que mantém todos os problemas que a análise que a esquerda brasileira construiu quando superou aquela visão tradicional da burguesia nacional, aliada ao povo na luta contra a oligarquia, o imperialismo, etc. Mantém todos os problemas, com... no contexto atual, vários novos, Inclusive o que já foi tratado em outras mesas e será tratado de novo nas mesas seguintes, que é uma visão completamente predatória do ponto de vista ambiental. Essa questão ambiental não fazia parte da identificação dos problemas do desenvolvimento capitalista dependente, subordinado, etc., que se fazia antes. Hoje, esse tema tem que ser incorporado. Agora, além disso, se a gente tem uma perspectiva de esquerda internacionalista, como é a nossa vontade aqui, é claro que nós não podemos achar progressista um governo que tem, vamos dizer assim, num dos eixos da sua política, justamente expandir um subimperialismo brasileiro. Não acho nenhuma razão para achar que um subimperialismo é mais progressista do que o imperialismo completo, vamos dizer assim. Agora, e para concluir, então, e por que a burguesia brasileira muitas vezes não apoia o Lula e muitos preferiam o Serra? Eu acho que essa é uma questão interessante, mas que eu não vou entrar muito, porque aí saiu do terreno de economia, e como vocês sabem, eu gosto de me circunscrever a essa discussão mais estreita. Mas, em todo caso,
Eu acho que não é por razões econômicas, né? Claramente. E nisso aí, acho que o Lula está coberto de razão quando já reclamou várias vezes que não entende porque setores da burguesia brasileira fazem restrições a ele, porque nunca ganharam tanto dinheiro como nesse governo. Eu acho que nisso ele está coberto de razão, né? Então, as restrições não são propriamente de política econômica, do que tem se materializado na política econômica, né? Tem a ver com ideia de... Oi? Com problemas de classe, né? Não sei se dá para chamar de preconceito, porque não é propriamente preconceito, é visão de classe mesmo. O Lula não é bem ainda que possa representar os interesses, não é bem um representante, claro, da burguesia, né? Depois, é claro que a burguesia brasileira tem interesse, os setores dela, em polemizar contra aspectos do governo Lula para reduzir certos gastos sociais que são úteis dentro desse projeto, mas que implicam a carga tributária alta. Esse é um dos problemas que a burguesia brasileira gosta de levantar, né? Uma carga tributária relativamente alta. Então, é claro que se a burguesia brasileira pressiona de alguma forma o governo, ela pode esperar conseguir ganhos ainda maiores. Possivelmente era o que esperava na hipótese de um governo Serra, né? Bom, mas então é isso. O que eu queria colocar para a discussão, acho que para a gente fazer uma análise do que tem sido a burguesia brasileira hoje, da relação disso com o projeto petista, a natureza do projeto petista hoje, eu acho que é muito interessante a gente situar nessa perspectiva histórica, né? Inclusive, isso é útil também, falou-se em mesa anterior da regressão da consciência internacionalista, né? A classe operária, o setor. Eu acho que, neste caso, há uma regressão enorme do tipo de visão, de análise que foi feita nos anos 60 e nos anos 70 de compreensão da natureza do capitalismo brasileiro. Quer dizer, esses setores todos que, de alguma forma, defendem o governo Lula, inclusive Emir Sader, que, aliás, é interessante lembrar, porque é um sujeito que, por outro lado, conhece a obra do Rui Mauro e outras, né, da teoria da dependência e tudo. Aliás, tem mais de um livro de escritos do Rui Mauro, cujo defeito principal é ter sido organizado pelo Emir Sader, né? E, no entanto, não tira nenhuma consequência disso, né? Parece que esqueceu, quer dizer, todas as análises que eram feitas sobre as limitações do capitalismo brasileiro somem porque, sei lá, né? Bom, então, essa questão que eu queria colocar para o debate. Bem, a mesa, por entendimento aqui de que o tema é um tema extenso e que precisaria de um tempo a mais, concedeu 10 minutos para que o João continuasse a explanação e também vai conceder mais 10 minutos para que a Bela faça a sua intervenção. Eu achei que quando você avisou ainda faltava 10 minutos. Eu entendi mal, desculpa. Não, mas eu perguntei para a Bela, ela concordou. Nem vai precisar, porque... Primeiro, agradecer, na verdade, João, pela brilhante explanação, né, histórica e nos localizando nesse debate em relação ao projeto do PT. Na verdade, a posição da esquerda, né, historicamente, com esse projeto e os diversos projetos que tiveram em debate na nossa história enquanto esquerda. Então, acho que isso aí foi fundamental porque nos localiza também o próprio debate que deu início à fundação do PT. O PT nasceu num momento rico, né, onde haviam vários tipos de debate importante. Até na questão internacional, o PT nasceu condenando o que era o conhecido socialismo soviético e que até aquele momento, digamos, era o que primava no conjunto da esquerda. Então, digamos, isso foi um marco importante. E também, sobre o projeto econômico, o PT também tinha disputas internas importantes, né, e debate interno importante.
E como é que daí, né, desses debates, desse surgimento do PT, né, sobre a gênese e a relação, né, do projeto que nós, enquanto militantes de esquerda, teríamos para o Brasil, que saída nós daríamos para o Brasil, e a relação, né, com os projetos que até então estavam no Brasil, com relação à burguesia nacional, se havia ou não, todo o debate do Chile, né, porque o debate da Revolução Chilena, na verdade, ela foi cortada pelas ditaduras na América Latina, mas foi a primeira experiência do processo que nós estamos vendo agora. Ela foi uma interrupção, né, que houve na América Latina por vários anos em diversos países, da experiência que nós estamos vivendo hoje, né? E nós estamos retomando, mas com uma certa defasagem que foram os anos 90, a meu ver, pelo menos. Então, eu parto da concordância, tá, em relação à análise que o João faz, e se a gente tivesse que votar teoria ou análise histórica, nós votaríamos todos com a mesma posição, porque nós temos a mesma análise. Mas nós teríamos que ver o que aconteceu, né? Porque os 10 anos, os anos 90, eles foram nefastos. Porque, na verdade, ele rompe todo mundo diz assim, se o Lula tivesse ganho em 89, 90, era outro mundo, né? Por quê? Porque nós tínhamos um acúmulo da década de 80, que era o inverso do que aconteceu em 90. Então, em 90, retrocedeu. Toda a experiência, mesmo a consciência internacionalista, por exemplo, né, isso também se virou cada um para o seu mundinho, porque o neoliberalismo vinha atacando tudo. Então, o que acontece em 2003 e por que também o apoio massivo também a esse projeto, inclusive setores de esquerda? Por que aderem a isso? Né, a essa visão que nós combatemos tanto na própria origem do PT. Foi, digamos, um elemento de diferenciação nosso, porque a esquerda, digamos, stalinista, estava no PMDB, na esquerda do PMDB. Eu me lembro a famosa charge do Enfio que dizia, né, nós viemos sim para dividir, né, porque nos acusavam que nós estávamos dividindo a esquerda, né, na eleição de 82. Então o Enfio dizia, sim, nós viemos para dividir, né, porque nós vínhamos demarcar um outro projeto, era outra coisa que estava surgindo. E o que acontece em 90? 90 é o retrocesso, né? Por isso a adesão de segmentos que combinam duas coisas, né? Porque os setores de esquerda marxista dentro do PT, que tinham um processo revolucionário como perspectiva, né? E faziam essa luta interna dentro do PT, também passam por um processo que é combinado de enfrentamento do neoliberalismo e de governos estaduais e municipais. O pragmatismo foi entrando pela veia, né? Então começa a primeira aliança com alguns setores, depois outro, depois com o diabo, Deus e o diabo, porque tudo se justifica. E aí projeto, por favor, projeto de nação, projeto de país, projeto socialista, isso aí, né, passa a segunda, terceira instância em qualquer debate. Então, em 2003 acontece isso, né? Não só a análise do nosso Chico Oliveira, que era o nosso candidato ao governo, que declinou do convite, mas seria bastante interessante em São Paulo, né, sobre os fundos de pensão e a relação promíscua, né, que ele chama de nova classe, apesar de que eu discordo do conceito, mas, digamos, é como ele identifica, né, dessa camada dos companheiros, como fala a imprensa burguesa, se utilizando do próprio Estado e a relação com essas empresas ditas nacionais, né, porque a relação delas com o imperialismo também é significativa, e a relação com a América Latina, né? Não só os fundos de pensão, né, as construtoras e os bancos, né? Hoje você vê na América Latina o peso que tem o Itaú, né? Você vai em qualquer país da América Latina e o peso que tem as construtoras, né? Virou um canteiro de obra na própria Venezuela, né? Túneis, pontes, ou seja, e essa relação, que não é sem conflitos, né? Eles hoje ainda são entre governos, mas ocorrem também conflitos sociais importantes, né? Já identificando, porque é mais fácil para o oprimido enxergar
a opressão do que quando tu está no país opressor, né? Mas já existem conflitos importantes na América Latina, essa relação, né, do Brasil em relação a esses países, como na Argentina, né, Bolívia, né, próprio Equador. Então, quer dizer, a Venezuela, quem esteve no Fórum Social Mundial na Venezuela, o Chávez chamou uma reunião dos movimentos sociais, foram 150 entidades, onde a gente era revistado, foi num clube militar super fechado, e todo mundo era revistado, passava por 2, 3 salas, até chegar na bendita sala que ia conversar, os movimentos sociais iam conversar com o Chávez. E ele colocou claramente, né, a relação, ele disse, aqui a minha relação de confiança é Cuba, Bolívia e Equador. Né? Ele disse, mas eu como presidente tenho que ter relações com esses países. E aí falou do Brasil. Ele disse assim, o problema do Brasil é que muda com a relação da América Latina. Entende? E ele disse, o problema agora do Brasil, porque vários brasileiros perguntaram para ele, também é de vocês. Né? Então também tem que pressionar, porque eu tenho convênios com o MST. Mas o Lula tem convênios com o MST, faz projetos com o MST, aí tem muito projeto com o MST, mas é muito menos do que, digamos, que com o que lhe interessa, que são as classes sociais com quem ele governa. Né? Porque, digamos, o BNDES é uma agência que hoje promove justamente esse modelo, está a serviço desse modelo, né? De financiar essas grandes empresas, de fazer a relação, né, o sistema financeiro, não a privatização direta, né, mas a indireta corre solto. Né? Se você vê não só os leilões da Petrobras, mas se você for olhar na economia, como se dá as relações da privatização, a terceirização dos serviços públicos, tudo isso, e as empresas que estão por trás, é um escândalo. Nós comentávamos aqui a questão da terceirização. As empresas são nacionais já, que controlam a terceirização em vários estados do país. Então, e essa relação é regulamentada pelo governo, o governo que disse que ia acabar com a terceirização. Mas são empresas que estão por trás e que o pobre, coitado, lá no Rio Grande do Sul, não sabe como falar com o chefe da empresa que está em Brasília. Ele tem um preposto da universidade que tem a relação que é indireta e que a universidade não pode fazer nada a não ser reclamar que o contrato não é feito. Então essa relação promíscua e essa concepção do PT, né, ela se apoia esse desenvolvimento, né, esse crescimento para todos os lados que você vê, né, tem obras, né, e tem o crescimento econômico, onde faz com que parte da população sinta algum benefício e é concreto, né? Porque senão a gente está abstraindo a realidade, a gente não está... Acabamos de sair de uma eleição de uma mulher que há 2 anos atrás era desconhecida e virou presidente da República, né? Então nós estaríamos abstraindo a realidade. Então nós temos que entrar nessa realidade, como tu bem fizeste descrevendo as políticas em relação de cotas e etc., em relação às questões raciais. Né? Ver de fundo o que são essas políticas e por que isso aqui é é um projeto que socializa entre os que vivem da renda, mas não a relação entre trabalho e capital. Né? Os que vivem do capital aumentaram brutalmente a sua concentração, enquanto os que vivem da renda, esse sim houve um pequeno achatamento da classe média e cresceu um pouco a famosa classe D e E. Né? Então, o governo se apoia nessas duas coisas, uma demanda imensa reprimida de um país miserável, né? E que qualquer migalha é conquista. Né? Imagina, falar que luz para uma pessoa, né, é conquista, é porque tu passa de um país muito miserável. Mas para quem não tem luz, isso é fantástico, é uma revolução na vida do cara. Então, olha a contradição. Né? Então, alguém que ganha R$60, né, como eles faziam a concessão da Bolsa Família, para ganhar 120, ele dobrou o poder de compra dele. Né? Para nós não pode significar muita coisa, mas para a pessoa que ganha isso, sim. Então, isso garantiu uma estabilidade do governo, né, que tanto é que ele se deu um plano, um projeto, agora que ele, politicamente, ele deixou de lado os governos do Estado e o centro é ganhar maioria no Congresso Nacional. Esse foi o centro do governo. Então, apoiou todos os aliados em tudo quanto é lugar,
né? Tu vê que o PSDB governa os grandes estados, né? Está presente em Minas Gerais, São Paulo, Paraná, então, e o PT, né? O Rio Grande do Sul, Bahia, fora esses, entende? São estados mais marginais. Então, por quê? Porque ele tirou um projeto. Tudo passa pelo Congresso Nacional e o projeto mesmo de país que eles pensam. E é esse aqui. Tu te aproveita de um mercado na América Latina, né? E também se apoia num contingente de miseráveis que passa a ser consumidor e faz um mercado interno que gera esse crescimento. Então, eu acho que... Qual é o desafio nosso? Já que eu tenho acordo com a análise que coloca o João, que explicita muito bem, melhor até de tudo que eu estou falando aqui, né, esse pensamento. Mas eu acho que qual é o desafio nosso? Acho que isso que o enlace tem que se debruçar, né? Porque nós temos um partido que tem esse projeto, mas que tem um apoio de massa, né? Um apoio impressionante. Eu venho impactada do Rio Grande do Sul, porque lá, tudo bem que não voltaram as marés vermelhas, mas voltaram as bandeiras do PT, as petistas fazendo campanha, não mais militância paga como a gente via normalmente. Então, quer dizer, como é que eles trouxeram de volta isso, entende? Como é que estão tentando, né? Porque eles se apoiam, dizendo, olha, os miseráveis, essa mesma campanha, né? Olha, haviam milhões de miseráveis, agora é tanto, agora não sei. Então eles fizeram uma campanha massiva em torno disso, né? E são vistos. Se você vai fora do Brasil, então piorou, porque eles ocupam o espaço esquerdo. Vão dizer, a esquerda governa o Brasil, tá? É assim. Então qual é o desafio nosso? Porque esse é o nosso espaço, né? E está ocupado. Nós conseguimos uma franja aqui, num marco de resistência, o pessoal. Tá? Então nós conseguimos uma franja, nos localizamos aqui, né? E nesse sentido foi vitorioso, porque podia ser pior, né? Porque quem tem todo esse apoio, quem tem aliança com Deus e o diabo, né? Às vezes tem somas que diminuem, né? Lá no Pará, por exemplo, o PT somou tanto que diminuiu. Então, mas nesse caso aqui ele tem somado. O resultado eleitoral mostra que o PT vai governar com uma certa folga. E quem se opôs ao governo, fez oposição burguesa, né, ao governo, teve a cabeça cortada. Poucos sobreviveram, as principais lideranças, né, de oposição no Congresso Nacional. Então, o pessoal, como é que atua? Né? Porque nós temos que discutir projeto. Porque nós estamos nos aproximando, nós temos várias elaborações, estamos dizendo, é uma nova etapa, nós estamos abrindo uma nova época, o capitalismo está destruindo a vida, o planeta, né? E nós estamos elaborando setorialmente, né, um programa, mas nós temos que construir um projeto. Mais do que só pontos programáticos, nós temos que avançar para um projeto, porque eles têm um projeto. Então nós temos que avançar, porque também não é só o do PT e a acumulação que nós tivemos na fundação do PT, mas é mais do que isso. Isso que coloca o João sobre a questão ambiental, né? Não é um ponto a mais do programa. Isso reelabora tudo. Nós temos que discutir como fazer. É o grande desafio nosso. E como nós interagimos com esse setor que é visto pela população, e grande parte da população, como de esquerda. Né? Mesmo que a gente saiba qual é a posição da burguesia, que eles querem mais, sim. Tá? Até fiz um artigo sobre a Dilma na véspera da eleição lá para a universidade, para um jornalzinho da universidade, e coloquei isso, que era impactante como é que a burguesia ainda pedia mais. Né? Porque tinha tanto, ganhou tanto, né? Os bancos, as empresas e tal, ganhou tanto e ainda querem mais. Eles querem reforma da Previdência, retirada de direito, desoneração fiscal e etc. Então, querem mais. Então, não é assim que parou por aqui. Tem uma disputa que ela não é contraditória. Num certo sentido é bom, porque nós somos a oposição de esquerda. Né? Nós temos um espaço,
né? Pior, digamos, se ganha o Serra, nós estávamos numa localização complicada, porque além de tu te diferenciar, de brigar contra o Serra, tu tinha que te diferenciar da oposição, que seria o PT, né? Então, digamos, nós temos uma situação mais confortável, num certo sentido, que pode abrir possibilidades novas. Então, eu acho que para construir esse projeto, tá? E ao mesmo tempo o PSOL está numa nova etapa, onde abandona toda uma fase, né, que como a gente sempre discutiu, que foi, digamos, uma marca nossa, o debate dentro do PSOL, né, onde ele abandona uma fase monotemática, né, o centro é a corrupção, mas a corrupção passa a ter sua, digamos, parcela no programa, não o centro, né, mas ela continua existindo, ela continua tendo necessidade de combate, mas ela é parte do enfrentamento que nós faremos, mas não o ordenador do partido e o ordenador do programa, né? Nós, então, abrimos uma nova etapa, que é muito melhor para o PSOL, tá? No marco da resistência, né, gente? No marco onde, ainda que nós tenhamos tido vitórias são bastante modestas para as necessidades que nós temos. Então, nós estamos nessa situação bem melhor, esse ambiente melhor dentro do partido para começar a trabalhar, né, esse novo projeto. Eu acho que é o grande desafio nosso, né? Eu acho que nós temos que promover mais debates estudando o presente, olhando o passado, as experiências que tivemos, etc. Mas nós temos que ver o desafio que nós temos pela frente, como nós dialogamos com esses milhões que acabaram de eleger a Dilma. Né? Como é que nós trabalhamos e que propostas apresentamos? Porque nós conseguimos, em alguns lugares, através de pontos importantes, que são novos, né? Que a gente trabalhou, né? Que diferente do momento anterior, né? Alguns ainda relacionados à questão da corrupção, como a ficha limpa e o peso que teve para a eleição do Chico, mas também temas novos, como a questão dos direitos humanos, a questão aqui das milícias, né? E vários outros temas programáticos, como para o Ivan, contraditoriamente, né, que é a corrente menos ambientalista, mas a questão do Código Florestal foi de vida ou morte para a eleição do Ivan, né? Então, esses temas são novos, esses temas são um desafio grande que nós temos, porque a elaboração que se tem muita, mas fora a esquerda tem pouco contato, tem parcial contato com esses temas. Então, nós temos que enquanto enlace, eu acho, até conversando hoje, um dos motivos eu coloquei aqui, estou no enlace é porque tem essa visão, né, do desafio de comprar o novo, entende? Do desafio de abrir, né, as portas para discutir esse novo, não abandonar a nossa tradição de esquerda, ao contrário, reafirmar essa tradição de esquerda, mas essa tradição ela tem que ser a partir do mundo que nós vivemos, dos desafios que estão colocados. Então, a relação com a América Latina, por exemplo, vai ser um tema muito difícil, porque já na questão da Bolívia, tá? E aí é que se testa os verdadeiros revolucionários, é quando eles vão contra a posição do seu próprio país, né? Então, na Alemanha que teve a grande traição, né, dos bolcheviques, a derrota, inclusive, da Revolução Alemã, foi que impediu que a União Soviética, né, a antiga Rússia, né, conseguisse ter uma vitória completa. Então, e avançasse a Revolução para o conjunto da Europa. Então, quer dizer, já naquele momento da história da Bolívia, nós vimos que a população foi, a imprensa bombardeando Lula porque a Bolívia está contra nós, porque o Chávez vai invadir a Amazônia, a Bolívia está se preparando para ocupar a Amazônia. Então, quer dizer, uma campanha que já chegava a raia do absurdo, né? Que o Chávez está comprando arma para poder invadir o Brasil. Então, é insanidade, entende? Então, mas esse tipo de campanha, tu vai blocando o nacionalismo, né, no Brasil contra os países da América Latina. Então, e ainda mais no nosso país, porque nós somos o país menos, né, latino-americano desse continente, né? Então, quer dizer, é um espaço próspero, né, tem um modo de vida muito próximos aos americanos, né? Então,
consumista, shopping e tal, que às vezes tu olha na América Latina, existe, mas não com o peso que tem no Brasil, né, o modus vivendi, digamos, né, é muito parecido e nós temos essa separação. Eu disse até quando eu estive no Equador, eu disse assim, parece que eu estou mais próximo, Belém está mais próximo dos costumes do Equador e o modo de vida e a maneira de ver do que o Brasil como um todo. Né? A comida, a cultura e tal é mais parecido com a da Amazônia mesmo do que o resto do Brasil. Essa separação existe, ela é real, né? E ela está na cara, né? Porque tu olha os bolivianos, os equatorianos, venezuelanos, a cara do indígena está ali, entende? E o nosso não. Né? Então isso vai ter peso. Então nós vamos ter que trabalhar essa questão. Esse é um ponto, se nós temos essa compreensão comum, esse é um ponto importante do programa. Entende? Porque se nós achamos que é um subimperialismo que tem esse tratamento com o conjunto da América Latina, com exceção lá do México, que a economia já está praticamente anexada, né, à economia norte-americana, nós temos que nos posicionar. Então, são partes do programa, né? E nesse sentido, muita gente diz assim, mas o programa de transição está superado, não sei o quê. Não. Eu digo, principalmente a metodologia do programa de transição, para mim, se impôs na realidade. A metodologia de construção de um programa destruiu completamente o programa construído separando o econômico do político, do estratégico, entende? Acabou essa diferenciação, se impôs essa metodologia. Então, acho que nós estamos numa nova etapa, né, que é chovendo molhado aqui para nós que somos todos do enlace, e acho que o grande desafio é esse, como construir um novo projeto à luz dessa realidade, se apoiando naquilo que nós já elaboramos, mas sabendo que ela é insuficiente. Que a nova realidade nos impõe desafios novos e que nós temos que estar abertos a essa elaboração, que não vamos ser só nós também, vai ser interagindo com outros setores, né, porque os movimentos sociais, esse segundo turno foi a pior coisa para nossas vidas, porque esse segundo turno jogou os movimentos sociais mostrando que estão a favor desse projeto. No fundo, a discussão do projeto estava por trás do apoio a Dilma. Tá? Não existe... A não existência de um projeto novo que se configure na realidade, a gente não aproveitou ainda, contudo, a campanha eleitoral para isso, né? A gente só reafirmou bandeiras, mas a gente não se apresentou como um projeto. Isso também nos dificultou na relação com os movimentos sociais. Eu acho que o grande desafio nosso é a construção desse projeto para disputar esses movimentos sociais, que olham a gente com simpatia, em todo o país, com certeza, com muita simpatia. Por isso que nos pressionaram no segundo turno, porque eles têm relação de simpatia com o PSOL, mas dizem, vocês ainda não são alternativa de poder, e nós não queremos que retroceda. Então isso foi muito difícil para nós. Então eu acho que a gente tem que superar esse estágio para poder abrir, não só o diálogo, porque já que a gente já tem esse diálogo, mas pela positiva, nos reafirmar uma alternativa de poder. Obrigada. Bem, agradecer as intervenções de abertura. A gente vai abrir as inscrições.